Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre fábula. O que é uma fábula? É um texto, um tipo de texto narrativo, onde na maioria das vezes as personagens são os animais, né? E os animais, eles têm sentimentos, eles falam, né? Normalmente eles não têm um nome. É o leão-ratinho, ó, o leão e o ratinho. Eles não deram nome ao leão-ratinho, né? O que vale aqui mais são as atitudes deles. E no final da fábula, sempre tem aí um ensinamento, né? Um valor, tipo a bondade, né? Sobre a maldade, né? Sempre tem um valor para a gente refletir. Então vamos ler aqui essa fábula do Leão e o Ratinho? Vamos lá? Um leão estava dormindo e acordou com as coscas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse: Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia. Quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Os fracos também podem ajudar os fortes. Então, olha só, vamos perceber. Olha a fábula. Temos alguns personagens aqui, né? Olha, o leão e o ratinho, a gente já sabe, né? Aqui, ó. Até eles aqui a fotinha, né? Temos um ensinamento lá no final. Olha lá, ó. Os fracos também podem ajudar os fortes. Quem diria que um ratinho tão pequeno poderia ajudar um leão tão forte, né? Tão bravo? Lendo a fábula, né? Falou que o leão estava dormindo, né? Quando acordou com o ratinho fazendo cócegas no seu focinho. Quando o ratinho disse: Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade. O leão podia devorá-lo, né? Mas ele achou tanta graça que soltou. Por que ele achou graça do ratinho? Porque ele pensou: como que o ratinho tão pequeno vai poder me ajudar, né, em algum momento, né? Mas tempos depois, né, o leão caiu aonde? Aqui, ó, numa rede, né, pelos caçadores. Olha o outro personagem aqui. Os caçadores também estão na história. E aí ele se debatia, né, tentando sair lá da rede dos caçadores. E aí chegou quem? Um ratinho que ele tinha soltado, né? E tinha ouvido seus rugidos. O ratinho foi lá, roeu o quê? As malhas da rede e libertou o leão. Viu? Foi uma forma de ajudar e retribuir quando ele soltou o ratinho anteriormente, não é? Então, os fracos também podem ajudar os fortes, né? Então, aí ficou um ensinamento no final da fábula também pra gente. Vamos fazer as nossas atividades. Quem são as personagens da história? Nós vimos que temos aqui o leão, que é um personagem, né? O ratinho, que é um personagem, são os principais, né, da história. Mas também nós temos os caçadores. Lembra que a gente leu ali agora? Apareceu os caçadores. Então, nós vamos colocar aqui o leão, o ratinho e os caçadores, né? Que personagem é mais forte? É mais forte. A personagem mais forte aqui é quem? É o leão ou é o ratinho? Tá fácil. No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. Devorar é a mesma coisa que comer? Por que o autor usou a palavra devorar e usou comer? Quando a gente come, dá a entender que a gente come o quê? Normal, né? A gente come, sem aquela agressividade toda, sem aquela violência. Então, devorar é o quê? É comer com violência, né? Comer com agressividade. Então, vocês coloquem aí. O leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele? Você acha que quando ele soltou o ratinho lá na primeira vez, ele soltou por quê? Porque teve respeito pelo ratinho, sendo ele tão pequeno? Claro que não, né? Ele soltou o ratinho por quê?
porque ele achou graça da pretensão do ratinho. Mas para o que é pretensão? Pretensão é quando alguém é muito ambicioso, né? Alguém quer fazer algo que ele nem pode fazer, né? Quer ser mais do que aquele é, né? E aí o leão achou que o ratinho foi pretensioso. Mas será que o ratinho foi mesmo pretensioso? Ou ele realmente poderia ajudar? Quem foi pretensioso aí em achar que o ratinho não poderia ajudar? Então vocês vão colocar aí que o leão achou graça da pretensão do ratinho. Mas isso não quer dizer que o ratinho foi realmente pretensioso. Isso que achou foi o leão, né? Ele achou graça da pretensão do ratinho. A palavrinha nova. Você já conhecia essa fábula? O que achou dela? Aí é com você. Se você já conhecia, coloca assim e diz por quê. Você achou, o que você achou dela, tá bom? 2. Observe as palavras circuladas nesse trecho da fábula. O rei dos animais, que está circulado, né? Achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Pinte de azul as palavras circuladas que se referem ao ratinho. Então, olha, o rei dos animais está se referindo a quem? Ao leão ou ao ratinho? Você vai pintar, né? Se for ratinho, você vai pintar de azul. E se for se referir ao leão, vai pintar de vermelho. Aqui, ó, um simples camundongo é ao ratinho que está se referindo ou é ao leão? Fera tão poderosa, ratinho ou leão? Tanta graça que soltou o infeliz. Ratinho ou leão que era infeliz ali nesse momento, aqui nessa frase? Aí você vai pintar, tá bom? 3. Coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Então, olha, quem que foi pretensioso? Foi o leão ou o ratinho? Que a gente comentou aqui. Então, se foi o ratinho, você coloca R. E se for o leão, você coloca L. Generoso. Quem foi generoso? Se foi o leão, você coloca L. Se foi o ratinho, você coloca R. Quem foi leal, né? E quem foi forte? Aí você coloca L ou R, tá bom? A fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. Não foi isso que a gente viu nessa fábula? Eles pensaram, agiram como se fossem pessoas. Os animais fazem isso normalmente? Não, né? Só na fábula. Os acontecimentos são narrados em uma sequência. Tem o início da história, tem o desenvolvimento, que é aquela parte do meio, e tem o fim, que é o final da história, não é? As ilustrações da fábula estão fora de ordem. Numere cada cena na sequência da história. Então, a história, como a gente diz, tem o início, o meio e o fim, não é? Então, de acordo aqui com as figuras, né? E de acordo com a ordem da história, você vai colocar um aqui no que veio primeiro na história. Qual acontecimento que veio primeiro lá na história? Depois, o que veio depois, conforme as figuras, né? Para isso, você volta lá no texto e leia as partezinhas para ver o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, para ver o que aconteceu primeiro. Então, posso dar uma dica. Lembra o que aconteceu primeiro? O leão acordou como? O ratinho fazendo o que no focinho dele? Então, você vai ali, fazendo cócegas. Então, já sei, é essa daqui, ó, né? Que vai ser a 1. E aí, você vai lendo a história e vai colocando a ordem aqui, tá bom? O que aconteceu primeiro, colocar 1, que assim aconteceu depois 2, né? E aí, até chegar no final. A fábula é uma história contada para transmitir um ensinamento ao leitor ou ouvinte. Esse ensinamento aparece no final, depois do desfecho. É também chamado de moral. Qual foi o ensinamento dessa mesmo? Os fracos também podem ajudar os fortes, né? Vem escrito às vezes lá no final da fábula, né? Esse ensinamento. Depois do desfecho, depois do final, vem essa moral, tá?
Esse ensinamento também é chamado de moral. 5. Releia o ensinamento da fábula Leão Ratinho. Os fracos também podem ajudar os fortes. Pinte um quadrinho que apresenta o significado desse ensinamento. O que você entendeu que significa os fracos também podem ajudar os fortes? É porque nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja, ou só consegue ajudar outro quem é forte. Então, pinta ou um ou outro, tá bom? Você concorda com o ensinamento da fábula? Se você concorda, só coloca aqui para mim que sim ou não, tá? Não precisa explicar aqui não. 6. Releia o desfecho da fábula. O desfecho é o quê? Aquela parte final, tá? Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Com o colega, invente outro final para a história. Então, você que vai inventar aí na sua casa um outro final para essa história, tá? Seja criativo. Modificando o final, o ensinamento continua o mesmo? Dependendo de como você modificou o final, o ensinamento pode mudar, né? E se mudar, cria aqui embaixo outro ensinamento para esse novo final. 7. Veja a capa do livro onde foi tirada a fábula O Leão e o Ratinho. Escreva o nome do livro. Olha só, prestando atenção nessa capa, nós podemos observar que o nome do livro, né, que é aqui, ó, o nome do livro bem grandão aqui, ó. Escreva o nome de quem registrou as fábulas em português. Aqui embaixo, ó, tá escrito, né? Procura aí ver qual o nome de quem registrou essa fábula em português. Que informação tem mais destaque nessa capa? Olha só, nós temos aqui um título, temos aqui uma fotografia, não é? E temos o nome do autor, quem registrou em português, a editora aqui do lado, né? Qual que tá mais visível, assim, tá mais em destaque para você? É o nome aqui, ó, Esopo, né? Ele tá grandão, olha só como ele tá grande, né? Então, Esopo tem um destaque bem maior nessa capa aqui, né? Todas as coisas escritas, ó, ela é maior. Observe a ilustração. Por que foram ilustrados animais? O que a gente aprendeu sobre as fábulas? Que as fábulas normalmente são o quê? São personagens que são animais que eles falam, né? Então, por isso que colocou animais aqui, porque nas fábulas utiliza os personagens como animais, né? Muitos animais que sentem, né? As mesmas coisas que o ser humano falam, né? Então, você vai botar isso aqui. Por que foram ilustrados animais, né? Porque nas fábulas, normalmente, usam animais como os personagens, né? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima atividade.